Ela apareceu na porta, olhos suplicantes, implorando ajuda. Estava endividada, sozinha, traída pelo próprio amante, e agora queria que o pai consertasse tudo. Mas ele já tinha sido traído antes. Foi abandonado pela esposa, ridicularizado pela própria filha, expulso da própria casa como se fosse um intruso. Enquanto ele agonizava em silêncio, eles viviam como se ele não existisse. Agora, ela dizia: pai, me ajuda, estou afundando em dívidas. Você vai me deixar quebrar? E ele respondeu com frieza: você já me quebrou uma vez. Agora, quebre sozinha. Enquanto a filha implorava, ele reconstruía a própria vida com outra mulher, a filha do ex-amante da esposa. E quando a antiga família desmoronava aos poucos, ele celebrava o nascimento de um novo filho, uma nova história, um novo começo. Eles jogaram sujo, mas ele aprendeu a vencer no silêncio. Eles começaram o caos, mas ele decidiu como a história terminava. Em uma festa de churrasco, minha esposa anunciou sua gravidez, não comigo, mas com o meu melhor amigo. Meu nome é Jonathan Archer, e nunca fui fã de dramatizações. Emoções eram fragilidades, como meu pai costumava dizer. Ele era Austin Archer, um homem endurecido que construiu uma empresa a partir do nada e a transformou em uma fortaleza. Era estoico, afiado, e eu absorvi cada lição que ele me ensinou, silenciosamente, completamente, mesmo quando dizia a mim mesmo que nunca queria me tornar como ele. Se você me perguntasse há 10 anos se eu acreditava em destino, eu teria dito que não, mas aqui estou eu, entrando em uma tempestade que nunca vi chegando, e, de certa forma distorcida, quase acredito que ele previu tudo isso. Casei com Scarlett quando estávamos no início dos nossos 20 anos. Ela era cheia de vida e calor, e eu me sentia privilegiado por ser o homem ao lado dela. Tivemos uma filha, Willow. Dediquei tempo e recursos à minha família, tentando ser o que eu achava que era um bom marido e pai, e mesmo que os trejeitos do meu pai permanecessem em mim como um eco. 25 anos de casamento, e isso é muita vida. As brigas, as reconciliações, as rotinas diárias. Eu não fazia ideia de quão rápido qualquer senso de estabilidade poderia desaparecer, ou de quão completamente ilusões poderiam ser destruídas, quando se percebe que, o tempo todo, talvez se estivesse a um passo de perder tudo o que achava que importava. Tudo começou como muitas coisas começam, e em um dia comum. 27 de agosto. Lembro-me claramente. O ar estava quente, o sol castigava a cidade com um brilho implacável. Mas no escritório, as coisas estavam administráveis. Concluí alguns negócios, terminei reuniões mais cedo e decidi voltar para casa para surpreender Scarlett. Estávamos nos aproximando do nosso 25º aniversário de casamento, no dia 1º de setembro. Estava pensando que poderíamos planejar uma viagem. Mal sabia eu que estava prestes a entrar em uma confrontação que destruiria a vida que eu conhecia. Quando entrei na cozinha, vi as duas, e Scarlett no balcão, vi-lo sentada à mesa. Pareciam ter ensaiado discursos, embora nenhuma das duas tivesse dito uma palavra ainda. Coloquei minha pasta no chão, dei um oi casual e perguntei o que estava acontecendo. Scarlett fez um gesto para a cadeira. Jonathan, por favor, sente-se, ela disse. Os olhos de Willow se moviam entre nós, quase triunfantes. Pai, precisamos conversar. Sentei-me, apoiando os cotovelos na mesa em uma postura de calma forçada. Tudo bem, eu disse, olhando de um rosto para o outro. Estou ouvindo. Scarlett expirou. Então falou suavemente, mas com firmeza. Vamos completar 25 anos em 5 dias, Jonathan. Eu preciso de uma mudança. Estive pensando sobre o que quero da vida. Esses anos foram bons, eu suponho, mas eu quero a chance de explorar algo diferente. O que você quer dizer com algo diferente? Perguntei, minha voz estranhamente firme. Willow se intrometeu. A mamãe quer um casamento aberto, disse ela, com um tom quase alegre. E eu acho que é uma ótima ideia. Todos os casais modernos fazem isso. Todo mundo faz. Pai, sexo não importa. Vocês só precisam confiar um no outro. Virei-me para minha filha. Aquela última frase, sobre confiança, foi quase um insulto. Você está me dizendo que casais modernos fazem isso por aí? Sério? Ela sentiu como se fosse uma autoridade no assunto. Você é tão antiquado. Amor hoje em dia não é só sobre exclusividade física. Se vocês realmente se amam, vão deixar um ao outro ser livre. Por dentro, meu estômago queimava, uma raiva silenciosa fervendo, mas externamente mantive um olhar neutro. Scarlett, eu disse, voltando minha atenção para minha esposa. É assim que você se sente? Ela mordeu o lábio, os olhos desviando pela mesa. Jonathan, eu só preciso de uma mudança. Não é que eu esteja infeliz. Estou apenas entediada com isso. Fazer a mesma coisa. Dormir com o mesmo homem. Eu quero algo novo. Quando ela colocou dessa forma, com tão pouco respeito, algo se torceu no meu peito. Tive vontade de me levantar e ir embora, mas permaneci ali,
batucando os dedos na mesa em um velho hábito dos meus tempos de Army Ranger. Contar, respirar, não deixar que vejam você quebrar. Então, disse finalmente, esse é o seu plano? Você sai com outros homens e eu faço o quê? Fico em casa. Dou tchau enquanto você sai com eles? Vilo zombou. Pare de ser tão dramático, pai. Você também pode sair com outras pessoas. Ninguém está te impedindo. Mas sejamos honestos, talvez seja um desafio para você. Aceite. Os tempos mudaram. Você provavelmente vai precisar de um aplicativo ou algo assim, mas, ei, você dá um jeito. Elas começaram a rir como se eu fosse uma piada de programa de comédia noturna. Cruzei as mãos, exalei e perguntei, e já tem alguém em mente? Scarlett? Ela hesitou por apenas um momento. É o James, disse ela suavemente. James Smith. Ele é dono daquele restaurante elegante na Avenue Street. Willow se inclinou, empolgada. Oh meu Deus, mãe, adoro seu gosto. Ele é tão lindo. Boa escolha. Algo dentro de mim se contraiu. James, é claro. Eu havia levado clientes ao restaurante dele inúmeras vezes, e agora ele estava, aparentemente, ficando com minha esposa. Mesmo assim, mantive um tom uniforme. Entendo. Vocês planejaram bem. Então, Willow, está me dizendo que se James quiser sair com sua mãe, você está de boa com isso? Ela exibiu um sorriso tranquilo. Claro. Não seja um dinossauro, pai. Não disse mais nada. Levantei-me da cadeira. Caminhei até a pia, deixando o silêncio se prolongar. Elas pareciam perplexas com minha calma. Scarlett, disse por fim. Isso não é brincadeira. Você sabe disso, certo? Ela assentiu, mas cerrou o maxilar. Nunca estive tão certa de algo, disse ela. Desliguei a torneira. Tudo bem, e estou dentro. Elas congelaram. Willow até sorriu, como se eu tivesse lhes dado um presente. Sério? Você vai concordar com um casamento aberto? Sim, eu disse. Com uma condição. Não pode haver condições. Willow interrompeu, cruzando os braços. Isso é controlador. Quem define as condições sou eu. Cortei, encarando as duas. Esta casa pertence a mim, por causa do contrato pré-nupcial que assinei com sua mãe a pedido do meu pai. Vocês querem esse arranjo aberto? Tudo bem, mas eu decido as regras de convivência na minha propriedade. Se isso não for aceitável, procurem outra casa, outra vida. Entendido? Os olhos de Scarlett se arregalaram. Um lampejo de apreensão. Willow tentou desdenhar com uma risada. Pai, essa casa é metade da mamãe, legalmente falando. Mas, Scarlett levantou a mão. Chega, Willow. Ela falou com a voz baixa. Ele está certo. Nós assinamos um pré-nupcial. A casa é do Jonathan. Pude perceber que a fachada durona de Willow começava a ruir. Mas você não vai nos expulsar, vai, pai? Não respondi. Em vez disso, saí, deixando-as sozinhas com a possibilidade. Mais tarde, naquela noite, fiquei parado perto da cozinha, ouvindo. Velhos hábitos custam a morrer, suponho. Ouvi Willow sussurrando, viu? Ele nunca vai realmente te expulsar. E está blefando. Você é o amor da vida dele. Scarlett não pareceu convencida. Você não conhece seu pai, disse ela suavemente. Ele pode ser impiedoso quando pressionado. Lembre-se, ele foi um Army Ranger. Você sabia de tudo que ele fez no Afeganistão? Eu só sei metade da história. E já é suficiente para me assustar. Willow bufou. Ele não vai fazer nada. É só um velho rabugento que vai levar um choque. Veremos. Naquele momento, tudo em que eu conseguia pensar era no quanto elas não faziam ideia. Descobri algo sombrio em mim durante os anos no exército. Algo frio e metódico. Tentei esconder tudo sob ternos e gravatas, mas elas haviam acendido o pavio. Subi e deixei a tensão da casa no ar. O desafio havia sido lançado. Poucos entendem que, quando se desafia um homem acuado, é melhor estar preparado. No dia seguinte, fui direto ver Ron Jeremy, meu advogado desde a faculdade. Apesar do nome brega e das piadas que sempre surgiam, Ron era o advogado mais afiado que já conheci. Já tinha confiado a ele muitas coisas e sabia que ele adoraria um pedido complicado. Quando contei que queria um acordo pós-nupcial para proteger os bens de Scarlett, ele foi direto, e por que não pedir o divórcio logo? Simples demais. Respondi. Quero ver até onde isso vai. Quero que elas enfrentem as consequências de pedirem um casamento aberto sem que eu simplesmente aceite como um cachorro abanando o rabo. Ele sorriu. Você é mais cínico que seu velho pai. Tudo bem, vamos ver essas condições. Apresentei meu plano, um pós-nupcial sólido que delimitava direitos de propriedade, divisão de bens, exames mensais de DSTS, cláusulas sobre filhos de amantes e nenhuma permissão para que parceiros extraconjugais entrassem na minha casa. Ron, lendo minhas anotações, soltou um assobio baixo. Você está indo direto na jugular, meu amigo. Pensei no rosto estoico do meu pai. Estou apenas estabelecendo os limites que elas disseram querer que encarem a realidade de frente. 2 dias depois, nos reunimos no escritório do Ron. Eu, Scarlett, Willow e a nova advogada de Scarlett, uma mulher alta e elegante chamada Leia. A expressão de Leia ficou cada vez mais severa à medida que lia cada página. Ao chegar à sessão final, ela bateu os papéis na mesa. Isto aqui diz, Leia começou, com frieza, que se Scarlett pedir o divórcio enquanto esse acordo de casamento aberto estiver em vigor, ela perde qualquer direito à pensão ou apoio conjugal. Ela não pode reivindicar a casa, nem a empresa,
e está proibida de levar qualquer parceiro ao lar cônjuge, incluindo James ou qualquer outro. E Scarlett franziu a testa, profundamente. Jonathan, isso é demais, disse, olhando para mim. Nenhum apoio se você me abandonar por outro homem, respondi. Por que eu deveria financiar isso? Só estou fazendo valer o que acordamos antes de casar. O pré-nupcial do meu pai foi completo, mas isso esclarece a parte sobre casamento aberto. Além disso, você paga pelos seus próprios encontros. Sua parte nas despesas da casa continua sob minha responsabilidade, mas seus extras são por sua conta. Willow se intrometeu, a voz afiada. Você está humilhando ela. Ai, isso é nojento. Não, eu disse, olhando Willow nos olhos. Sua mãe é livre para fazer o que quiser. Você mesma disse que amor não é sobre dinheiro. Então tenho certeza de que ela pode bancar 1 ou 2 encontros. E se James for tão bem de vida quanto vocês dizem, ele não vai deixar ela pagar nada mesmo, certo? E Scarlett inspirou devagar. Então, com calma forçada, disse, tudo bem, eu assino. Leia, vamos finalizar isso. Leia torceu os lábios. Isso é pouco ortodoxo, beira o absurdo. Estou confortável com isso, insistiu Scarlett, levantando o queixo em minha direção. Ele está tentando me intimidar, mas não tenho medo. Willow cruzou os braços com mais força e encarou. Mãe, tem certeza? E Scarlett assentiu. Tenho. Ou empurrou os documentos. E Scarlett assinou. Ela me olhou com desafio, como se cada traço da caneta fosse um ato de rebeldia. Parte de mim quase admirava a ousadia, mas outra parte se perguntava quão cega ela era para achar que teria alguma vantagem real nisso. Nas semanas seguintes, entrei no modo automático. No trabalho, tudo funcionava como sempre, negócios, reuniões, chamadas. Mas por fora, algo novo crescia em mim, em uma espécie de malícia analítica. Scarlett não perdeu tempo em marcar seu encontro com James. Willow aplaudia, me chamava de antiquado e até zombava de mim no jantar. Ei, pai, você devia tentar o Tinder. Até os velhinhos conseguem um para o outro. Mantive a compostura. No dia do grande encontro de Scarlett, planejei um movimento deliberado. Se Scarlett queria James, o dono de um restaurante elegante, eu, ironicamente, veria se a filha dele, Maria, estaria interessada em um pouco de companhia. Ela tinha 22 anos, a mesma idade da minha filha, sim, mas também uma adulta legalmente responsável por si. Havíamos conversado algumas vezes em eventos. Maria sabia exatamente quem eu era e desprezava a arrogância do pai. Parecia estar procurando uma chance de se rebelar contra ele. Entrei em contato, meio sério, meio curioso. E para minha surpresa, ela aceitou um convite para jantar. Naquela noite, enquanto Scarlett se preparava para encontrar James, levei Maria a um evento privado em um hotel de luxo. O evento era parte de um fundo beneficente para veteranos, algo com que me identifico de maneira pessoal e silenciosa. Apresentei Maria a alguns colegas como meu par, e ela se portou com elegância. Não era só uma universitária desmiolada. Ela era inteligente, sabia se manter em conversas sobre finanças globais e as complexidades de administrar um negócio. As pessoas nos observavam, algumas confusas, outras com sorrisos de deboche, mas eu não ligava. Tudo o que importava era a mensagem. Se Scarlett e Willow achavam que eu era antiquado demais para conseguir um encontro, eu queria provar o contrário. E não demorou muito para a notícia se espalhar. Na manhã seguinte, Willow estava gritando na sala de estar quando cheguei em casa. Você saiu com a filha do James? Ela gritou, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Qual é o seu problema? Eu tirei o casaco, ignorando o drama. Levei uma adulta consentida a um evento beneficente. Respondi calmamente. Sua mãe passou a noite com James em algum hotel, certo? Ela é livre para fazer o que quiser. Eu também. Os olhos de Willow brilhavam de raiva. Você é doente. Ela tem a minha idade. Virei-me para minha filha. Você diz que idade é só um número quando é a sua mãe, mas é inaceitável quando sou eu? Que padrão duplo interessante. Ela queria responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas bufou, deu meia volta e subiu batendo os pés para o quarto da infância. Scarlett não comentou nada naquela manhã. Seu rosto estava pálido, e eu sentia a tensão em sua postura. Ela saiu para fazer compras com um sorriso forçado, evitando o conflito. A próxima grande discussão aconteceu em um fim de semana, na sala. Eu estava na minha poltrona lendo os últimos relatórios financeiros quando Scarlett, com os olhos vermelhos e furiosa, entrou marchando. Willow vinha logo atrás, de braços cruzados. Scarlett parou diante de mim. Eu quero encerrar esse casamento, disse, ríspida. Chega desse jogo. Você está me desrespeitando, me humilhando na frente de todo mundo, saindo com a filha do James? Eu não aceitei isso. Olhei para ela. Você quis um casamento aberto? Scarlett, isso é exatamente o que aberto significa. Ela jogou um monte de envelopes sobre a mesa de centro. Chega, Jonathan. Não consigo mais suportar minha própria filha me vendo sendo rebaixada assim. Não consigo lidar com meu marido desfilando com uma mulher mais jovem. Ok, é humilhante. Vamos encerrar essa farsa, disse Willow, balançando a cabeça energicamente. Mamãe está certa. Isso definitivamente não era o plano. Você está fazendo uma piada da nossa família. Segurei o riso. O plano, repeti. Vocês achavam que podiam chegar, me dizer que estavam tendo um caso, e eu ficaria em casa feito um caixa eletrônico conveniente, bancando as escapadas de vocês enquanto curtem um novo namorado? Acharam que eu não reagiria? Isso não é uma guerra.
disse Scarlett, a voz vacilando entre raiva e desespero. Ou pelo menos, não deveria ser. Ok, digamos que eu cometi um erro. Não quero mais o James. Só quero voltar a como as coisas eram. Podemos fazer isso? Fingir que nunca tentamos isso? Não, respondi, simplesmente, cruzando as pernas. Não vamos encerrar nada. Os olhos de Scarlett se turvaram de confusão. O que você quer dizer? Quero dizer que não. Você quis um casamento aberto. Temos um acordo pós-nupcial que diz que essa estrutura só muda quando ambos concordarmos. E eu não concordo. Então, continua. Ela ficou ali, tremendo. Você está me punindo, disse, a voz falhando. Você que pediu isso. Vilo interveio. Ai, por favor, disse. Ela não quer mais isso. Seja razoável. Você nunca amou a mamãe de verdade? Olhei para Vilo, sentindo uma frustração amarga crescer. Você acha que o amor é uma via de mão única? Onde estava o amor da sua mãe quando ela me pediu para me rebaixar, para me humilhar publicamente com o amante dela? Alguma de vocês considerou meus sentimentos? Elas ficaram em silêncio, sem resposta. Peguei minha carteira, levantei e fui para o hall de entrada. Estou saindo, disse. Não me esperem. Tenho um encontro. O rosto de Scarlett desabou. Vilo me olhou como se fosse vomitar insultos, mas nada saiu. Saí, e o som da porta batendo pontuou minha saída. 2 dias depois, Vilo tentou se meter novamente. Me encurralou no corredor antes do café da manhã. A mamãe está chorando toda noite. Ela está arrasada. Segui para a cozinha, calmo. Arrasada porque o plano dela falhou. Você está preocupada com a saúde mental dela ou só incomodada por ter que ver ambos? Disse Vilo, parando no meu caminho. Ai, só, para com isso com a Maria. Se quer manter o casamento fechado, então haja como tal. Ou se quiser se divorciar, faça isso. Mas não torture a mamãe assim. Passei por ela, ignorando a raiva que crescia. Você não se importou com a ideia de eu ser torturado no começo? Se importou? Ou achava divertido ver seu pai perdendo a dignidade enquanto torcia pela sua mãe? Ela recuou. Isso não é justo. Era sobre empoderamento. Me poupe, disse, seco. Cansei de bancar essa palhaçada. Aliás, como está o contrato do carro? Não vence logo? Quem vai pagar a renovação? Ela franziu o senho, confusa com a mudança brusca de assunto. Você sabe que eu não tenho dinheiro, pai. Então é melhor descobrir como conseguir. Respondi, porque não vou pagar mais nada para você. O mesmo vale para seu cartão de crédito ridículo e a faculdade. Arrume um emprego ou ache outro otário. Talvez o James, ou os novos namorados da sua mãe. Quem sabe eles sejam caridosos. O rosto dela empalideceu. Você está falando sério? Não pode simplesmente me cortar. Sou sua filha. Coloquei minha caneca com cuidado na mesa. Você ficou do lado da sua mãe. Tudo bem. Agora lide com as consequências. Ela rangeu os dentes. Vai me fazer implorar? Tente trabalhar. Respondi friamente. Já ouviu falar nisso? Ela saiu correndo, com os olhos marejados. Você é um monstro, gritou, desaparecendo pelo corredor. 2 semanas se arrastaram. As contas de Vilo se acumularam. O carro alugado, os empréstimos estudantis, nenhum trabalho fixo. Passava os dias mandando mensagens, esperando um milagre. Talvez achasse que eu cederia, até que a bomba explodiu. Certa tarde, voltei do trabalho e encontrei Vilo furiosa na porta, lágrimas manchando o rosto. Recebi uma carta dizendo que vão tomar o carro, disse ela, empurrando o papel no meu rosto. Você não pode fazer isso. Eu preciso do carro. Não posso faltar às aulas ou ir de ônibus como uma perdedora. Suspirei, desviei e abri a porta. Se sente orgulhosa demais para pegar um ônibus, problema seu. Ela entrou atrás de mim, gesticulando. Ai, você sempre disse que me apoiaria, que eu não precisaria me preocupar com dinheiro na faculdade. Vai voltar atrás na sua palavra? Virei para ela, carrancudo. Minha condição era que você ao menos me respeitasse. Em vez disso, você e sua mãe tentaram me humilhar. Então sim, estou voltando atrás. Se não consegue lidar com a nova realidade, pode sair. Não vou pagar essas dívidas. Eu só tenho uns $300 na conta. Segui para a sala. Não é problema meu. Peça pro amante da sua mãe. Talvez o James te ajude. Ou algum dos próximos. Pode ser que sejam generosos. Vilo ofegou. Isso é cruel. Só estou seguindo a lógica de vocês. Minha querida filha, sua mãe está livre. Você também. Todos são modernos. Não é isso que vocês queriam? Ela bateu no braço do sofá. Por que você está sendo tão cruel? Sim, diga você, disse uma nova voz. Era Scarlett, saindo do corredor, expressão tensa. Cruzou os braços e olhou de uma para o outro. Por que está punindo nós duas assim? Virei para minha esposa. Não estou punindo ninguém. Só não estou recompensando deslealdade. E Scarlett olhou para Vilo, que estava prestes a chorar. Ela suavizou o tom. Will, querida, sobe. Eu falo com ele. Vilo me lançou mais um olhar de raiva antes de subir, esbarrando na mãe com força. Scarlett esperou ela sair e me encarou. Jonathan, chega. Você já fez seu ponto. Esse casamento aberto foi uma péssima ideia. Mas agora você está sendo sádico. Ela é sua
sua filha. É jovem, não entende o que fez. Se ela tem maturidade para te incentivar a ter um caso, tem para lidar com as consequências. Scarlett cerrou os punhos. Olha, se é assim que quer lidar com a Willow, tudo bem, mas e nós? Podemos conversar civilizadamente? Estou fora do James. Ok, ele era só um charmoso canalha. Já se afastou. Cancelou os últimos encontros. Na prática, você venceu. Estou humilhada. Mas podemos parar com essa loucura agora? Parar como? Fechar o casamento. Tentar voltar. Ou pelo menos encontrar uma nova normalidade sem esses encontros aleatórios e drama idiota. Assino que for minha mandíbula se contraiu. Você pediu isso 2 semanas atrás. Eu disse não. Por que acha que agora mudou? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque eu não aguento mais. Não suporto te ver com a Maria. Ela tem a idade da nossa filha. Não aguento a ideia de você dormindo com ela. Isso está me destruindo. Vamos ser um casal de novo. Mesmo que não seja perfeito. Não. Você abriu essa porta. Agora vai mantê-la aberta. Já passamos do ponto de retorno. Ela afundou no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Você está tão cheio de ódio. Onde está o homem que eu casei? Aquele homem morreu no dia em que você pediu um casamento aberto. Disse sem emoção. E fui embora. 1 mês se passou. Willow, cansada da minha recusa em sustentar sua vida, saiu de casa. Foi morar com amigos, mas não foi fácil. E Scarlett, sozinha, caiu em desespero. Passava os dias à deriva pela casa, mexendo em fotos antigas com lágrimas silenciosas. Até que um dia me abordou na varanda dos fundos, com os olhos vermelhos. Jonathan, preciso te contar uma coisa. Tenho ido a médicos. Não tenho me sentido bem. Levantei as sobrancelhas, notando como ela emagrecera. Os ossos dos ombros mais visíveis do que antes. Médicos? Ela sentiu, respirando com dificuldade. Testei positivo para uma DST, confessou, orando. Peguei do James. Nem imaginei que ele... E parou. Estou tomando remédio. É tratável, mas humilhante. Espero que esteja feliz. Conseguiu sua vingança. Algo em mim instalou, um toque de culpa ou pena, mas minha voz se manteve firme. Não estou feliz, Scarlett. Isso é consequência das suas escolhas. Acha que planejei isso? Não. Você quis um casamento aberto. Eu aceitei. E você correu para a cama com o primeiro homem que te encantou. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Entendi. Você me odeia. Só espero que esteja se protegendo com a sua ficante. DSTS não são brincadeira. Olhei para o horizonte, evitando o olhar dela. A Maria não é uma ficante, mas obrigado pela preocupação. Você é um monstro. Sussurrou. Não respondi. Ela girou nos calcanhares e me deixou sozinho na varanda. Fiquei ali por um bom tempo, sentindo a brisa do outono. Parte de mim sentia pena do que ela estava vivendo. Outra parte apenas repetia, e ela trouxe isso para si mesma. As coisas pioraram de novo. 3 semanas depois, Willow reapareceu em casa, furiosa e frenética, batendo a porta. Eu estava na cozinha lendo e-mails quando ela entrou. Tenho dívidas vencidas, disse, com raiva. Não consigo pagar. Pai, você tem que quitar isso. Continuei olhando para o celular. Não tenho que fazer nada. Respondi. Já te disse. Não sou mais seu caixa eletrônico. Ela olhou ao redor da sala. A mamãe está falida demais para ajudar. Mamãe está quebrada demais para ajudar, ela disse, com os olhos arregalados de frustração. Você é tudo o que me resta. Então talvez seja hora de crescer. Respondi, sem levantar o olhar do celular. Descubra como pagar pelos seus próprios erros. Ela ficou parada por um momento. Depois bateu com força no balcão. Você é patético, gritou. Um homem rancoroso, vingativo, um monstro. Levantei o olhar lentamente, fixando meu olhar no dela. Não, eu sou o resultado do que vocês criaram. A consequência da sua traição, da sua arrogância e da sua completa falta de empatia. Ela pareceu encolher por dentro, como se minhas palavras tivessem perfurado uma bolha que ela se recusava a admitir que existia. E então, sem dizer mais nada, ela saiu pisando forte da cozinha e desapareceu pela porta da frente. Fiquei ali parado, imóvel, por vários minutos, sentindo um silêncio pesado se instalar na casa. Um silêncio que, por mais triste que fosse, também era libertador. Ela mal tem o suficiente para pagar suas próprias contas, quanto mais as minhas. Aquele idiota do James sumiu do mapa. Ela nem pode pedir ajuda a ele. Para onde eu deveria me virar? Coloquei o celular de lado e encarei seus olhos. Você é adulta agora. Resolva isso. Ela rosnou. Você deixaria sua própria filha ser esmagada por dívidas? Arruinaria meu crédito, meu futuro, só porque está magoado? Não, eu disse. Você é quem arruinou seu crédito. Foi você quem ficou do lado da sua mãe, me ridicularizando como se eu fosse uma peça de museu. Pois bem, acho que esse museu não quer mais patrocinar seu estilo de vida. Ela avançou em minha direção como se quisesse me agredir fisicamente. Mas então Jonathan, é eu mesmo, se enrijeceu, pronto para se defender. Não me provoque, avisei, com a voz baixa. Fui muito paciente com você. Se quiser, vá pedir socorro ao amante da sua mãe ou arranje outro emprego. Além das tentativas meia-boca que você fez até agora, se seus amigos não quiserem te emprestar dinheiro, isso não é problema meu. Ótimo. Ela cuspiu. Vou lembrar disso quando você estiver velho e precisar de alguém para cuidar de você. Não espere que eu mova um dedo. Arqueei a sobrancelha. Não estou preocupado. Sou perfeitamente capaz de pagar minha própria aposentadoria. Ela ficou me encarando, o peito arfando.
e então se virou bruscamente e fugiu. Ouvi os passos furiosos dela ecoarem pelo corredor. Cerca de 5 minutos depois, a porta da frente bateu. Ela tinha ido embora de novo, me deixando numa casa silenciosa. Nas semanas seguintes, a ladainha da dor era óbvia. Scarlett continuava perdendo peso e parecia fisicamente esgotada. Raramente saía de casa e, quando saía, se movia como um fantasma de si mesma. De vez em quando, reunia forças para uma súplica tímida. Podemos conversar? Ou, Jonathan, por favor, posso preparar um jantar para a gente discutir tudo isso? Eu nunca cedia. Minha atenção já estava voltada para Maria. Originalmente, meu relacionamento com ela começou como um ato de desafio, mas em algum ponto, surgiu um afeto genuíno. Ela era ambiciosa. Trabalhava para montar um portfólio como modelo de moda. Ríamos juntos sobre como a nossa conexão era distorcida. O pai dela havia namorado minha esposa. E lá estávamos nós, construindo algo real no meio daquele caos. Percebi que me sentia à vontade com ela de uma forma que não acontecia com Scarlett havia anos. Ela era calorosa, mas também direta. Perguntou uma vez sobre o Afeganistão, e, pela primeira vez em décadas, contei a alguém o que fiz lá, e o que aquilo fez comigo. Ela ouviu sem julgamentos. Nunca usou meu passado ou minhas vulnerabilidades contra mim. Numa noite, enquanto tomávamos vinho no apartamento dela, ela disse baixinho, estou grávida. Naquele momento, foi como se o universo inteiro tivesse parado. De quanto tempo? Perguntei, sentindo o peito apertar. Cerca de 8 semanas, ela disse, procurando algo no meu rosto. Você é o pai. Obviamente. Eu quero ter esse bebê. Uma tempestade de emoções me invadiu. Um choque, apreensão, um lampejo de alegria, uma pontada de culpa. Você tem certeza absoluta? Ela assentiu, com os olhos brilhando. Tenho. Eu não planejei isso, mas estou pronta. E espero que você também esteja. Me esforcei para manter a compostura, como meu pai me ensinou, mas naquele instante percebi que queria aquela criança. Parte de mim queria fazer a paternidade da maneira certa dessa vez, sem o amargor de um lar disfuncional. Tudo bem, disse finalmente. Tudo bem, Maria. Vamos dar um jeito nisso. Ela soltou o ar, aliviada. Obrigada. Eu sei que é complicado, mas não quero fugir. Nunca tive a intenção de que isso fosse apenas uma vingança contra meu pai. A menção a James me fez endurecer, mas deixei de lado e beijei sua testa. Não vamos falar dele. Vamos focar em nós. No bebê. Quando voltei para casa, Scarlett estava na sala, largada no sofá, encarando a TV ligada num reality show. Ela colocou no mudo no momento em que entrei. Onde você estava? Ela perguntou, com a voz apática. Com a Maria, respondi, indo em direção às escadas. Jonathan, ela disse, mudando o tom. Olha, me desculpa por tudo o que aconteceu, mas podemos pelo menos conversar sobre os próximos passos? Podemos encerrar esse casamento ou pedir o divórcio, para eu poder seguir em frente? Não aguento mais viver nesse limbo. Parei na escada e me virei. Se nos divorciarmos, você abre mão de tudo, vai embora praticamente sem nada. Ela assentiu com um ar cansado. Eu sei, mas talvez seja melhor do que viver assim. Olhei bem para ela. Ela parecia exausta, de verdade. Seu cabelo tinha perdido o brilho, as bochechas estavam encovadas, e os olhos, cercados por olheiras escuras. Por um instante, vi a Scarlett que eu havia casado décadas atrás e senti uma pontada de tristeza, mas foi passageira. Vamos conversar sobre isso, disse friamente, e subi. 2 meses depois, Maria deu à luz prematuramente um menino. Chamamos ele de Kevin. Aquela nova fase de paternidade me consumiu, apagando qualquer pensamento que restasse sobre Scarlett ou Vilo. Me senti com um propósito renovado. Comecei a sair menos para o escritório, delegar mais responsabilidades aos gerentes seniores, focado em Maria e no bebê. Pedi Maria em casamento pouco depois do nascimento de Kevin, querendo que ele tivesse uma família estável. Ela aceitou. Fizemos uma cerimônia simples e privada, depois que insisti em um novo contrato pré-nupcial. Parte de mim riu da ironia de estar me tornando meu pai. Outra parte reconhecia que ele estava certo sobre proteger o que realmente importa. Mesmo assim, não conseguia ignorar completamente Scarlett. Uma vez ela me ligou tarde da noite, parecendo delirante. Jonathan, sussurrou, com a voz trêmula, acho que cometi um erro. Quero te ver. Não estou me sentindo bem. Preciso de você. Interrompi. Ligue para seus pais, Scarlett, ou para uma ambulância, se for emergência médica. Eu tenho um recém-nascido para cuidar. Não sou mais seu salvador. Ela ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Então a ouvi desabar em eu te odeio, disse, com a voz carregada de lágrimas. Ela desligou. Essa foi a última vez que falamos diretamente por telefone. Pedi o divórcio algumas semanas depois. Falei com Honda em resolva isso discretamente, sem confusão nem batalhas longas. Ele fez o trabalho com eficiência fria. Scarlett assinou os papéis sem resistência, talvez até aliviada. Logo desapareceu, presumivelmente para a casa dos pais. Não perguntei. Me dediquei a Maria e Kevin, construindo uma nova história a partir dos escombros. Soube por rumores breves que Vilo havia conseguido um emprego em uma lanchonete. Uma tarde, passei pelo mesmo McDonald's,
mas por curiosidade. Não tentei falar com ela. Ela não me viu. Corria entre a cozinha e o balcão, com o cabelo preso e o rosto corado. Mas parecia bem, mais saudável do que da última vez que a vi. Talvez trabalhar para viver estivesse ensinando a ela o que significava se sustentar sozinha. Saí de lá com meu lanche na mão, sem dizer uma palavra. Senti um orgulho estranho por ela estar aprendendo alguma responsabilidade, mas o abismo entre nós ainda era grande. Deixei que ela seguisse o caminho que quisesse. 5 anos se passaram. Kevin era uma criança alegre, correndo pela casa. Maria e eu tínhamos uma vida estável. Nunca tentei entrar em contato com Scarlett ou Willow. Parte de mim queria um desfecho. Outra parte estava tão imersa na nova realidade que não havia espaço para arrependimentos antigos. De vez em quando, por conhecidos ou notícias esparsas, ouvia que Willow havia arrumado outro emprego, que estava alugando um pequeno apartamento, pagando suas dívidas devagar. Ótimo, não havia motivo para eu me meter. A resistência ao meu dinheiro era exatamente o que ela precisava. Num domingo de manhã, o telefone tocou. Eu estava na sala ajudando Kevin a organizar os materiais de arte. Maria estava lá fora, tomando café no sol. O identificador de chamadas me surpreendeu, o pai de Scarlett. Não nos falávamos desde a finalização do divórcio. Atendi. Alô? Alguns segundos de silêncio. Então a voz dele surgiu, contida em Jonathan, disse baixinho. A Scarlett faleceu na noite passada. Senti um baque repentino no peito. O quê? Como? Consegui perguntar. Ela estava morando conosco, mas a saúde vinha se deteriorando há um tempo. A infecção que pegou daquele amante, o James, nunca desapareceu completamente. Complicações. Ela estava indo e voltando do hospital há meses. Na noite passada, simplesmente, ele parou, a voz trêmula. Ela não acordou. Fiquei ali parado, apertando o telefone com força, a garganta fechada. Sinto muito pela sua perda, disse por fim. Palavras pequenas demais para algo tão definitivo. Você está bem? Ele fez uma pausa, soltando o ar audivelmente. Vamos dar um jeito. Só achei que você deveria saber. Assenti, embora ele não pudesse ver. Obrigado por me avisar. Ele não disse mais nada. Um suspiro cansado. E então a linha caiu. Abaixo o telefone e fiquei olhando para a tela apagada. Kevin estava ali, concentrado em colorir cuidadosamente um avião de papel. Maria, no quintal, cantarolava baixinho, tomando café sob o sol. Pensei nos últimos dias de Scarlett, na sua lenta decadência, nas lágrimas e arrependimentos. Em quantas vezes ela deve ter sussurrado meu nome com raiva ou tristeza. Um turbilhão de emoções conflitantes me atingiu. Pena, alívio, arrependimento, amargura. Mas, acima de tudo, senti o peso da irreversibilidade. Quando certas linhas são cruzadas, não há como voltar atrás. Coloquei o telefone sobre a mesa com cuidado e baguncei o cabelo de Kevin. Ele olhou para mim com os olhos brilhantes. Pai, posso te mostrar uma coisa? Claro, respondi, forçando um leve sorriso. Me mostra. É aqui que nossa história chega ao fim. Queridos ouvintes, compartilhem suas opiniões na seção de comentários abaixo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir.